Olá, queridos. Aqui é o professor Rogério, professor do Portal de Línguas, nosso canal no YouTube. Hoje eu quero trabalhar mais um assunto que eu considero muito interessante com todos vocês, tá? Você que já está inscrito no nosso canal e você que, porventura, esteja assistindo aí pela primeira vez, se inscreva no nosso canal que vocês vão receber conteúdos bem interessantes, ok? Bom, estamos aí próximo do início do ano letivo para aulas, né? Então, os alunos voltam a estudar nos seus respectivos colégios, os cursos abrem, as faculdades também abrem. E a verdade é que eu tenho percebido ao longo do tempo de experiência que eu tenho como professor, tanto da rede pública, municipal, estadual, mesmo dentro da faculdade, que a maioria dos alunos não sabe necessariamente como deve estudar. Tá? E o pior, ignoram a velha curva do esquecimento, ou seja, nossa mente foi preparada para esquecer, essa que é a verdade, a gente estuda e muitos têm aquela péssima sensação, estuda no dia da prova, quando vai fazer, parece que não se lembra do conteúdo estudado, e é verdade, não vai se lembrar mesmo porque não trabalhou para eliminar a curva do esquecimento. Então, o nosso objetivo, a nossa aula de hoje é justamente falar sobre isso, sobre a curva do esquecimento, como ela funciona de uma maneira bem científica, eu diria, né? Uma pesquisa bem empírica também, e o que fazer para eliminar essa situação, tá? Essa sensação negativa, essa sensação de que você não aproveitou aquilo que você estudou, né? Então, essa aula serve tanto para você que acha que estudar é apenas ler, e acaba ignorando, né? Você chega, assiste uma aula passivamente, anota aquilo no caderno e só vai pegar aquilo no próximo dia da prova, quer dizer, está estudando de uma maneira não eficaz. Ou mesmo você que sabe estudar, tem toda uma técnica para isso, mas ignora a curva do esquecimento e não sabe exatamente o momento de se fazer revisão, tá? Então essa aula é para vocês, ok? Eu vou então aqui dividir com vocês esse conteúdo. Espero que vocês possam curtir e aproveitar bastante aí isso que eu vou passar para vocês hoje, tá ok? Então, o assunto é como reter o que estudou e a curva do esquecimento. O assunto principal, na verdade, é a curva do esquecimento. Tá? Eu só vou aqui dar um F5 para ficar uma coisa mais interessante. Vamos ver se eu consigo, para que a gente possa... acho que agora vai. E aí a gente possa trabalhar. Só um minutinho. Pronto. Então, eu vou dar uma lida aqui no conteúdo e de vez em quando eu vou parar para fazer alguns comentários, tá? Então, está escrito aqui, você já parou para notar que muita gente boa não sabe realmente como se estuda, pensando que estudar é simplesmente ler o que o professor passou em sala de aula e fazer a prova? Pois é. O pior disso tudo é que se o aluno não faz uma revisão do conteúdo, acaba por se esquecer da maior parte da matéria. E o resultado é um subaproveitamento do conteúdo estudado. Eu diria até um subaproveitamento da própria memória, né? Então, como professor da rede pública municipal e estadual, percebo quão comum é essa realidade, o que infelizmente acaba por camuflar a realidade do ensino público. E eu vou mais além, gente, dando uma trava aqui, no ensino particular também, dentro das faculdades também, pouquíssimas pessoas sabem realmente super aproveitar, né, o nosso cérebro. Essa que é a verdade, tá? Então, assim, o resultado é catastrófico. O ensino dado acaba por ser insuficiente para o aluno ter uma vida estudantil bem aproveitada e entre os que são aprovados, uma grande parte deles acaba sendo aprovado seu mérito necessário, tá? Então, a consequência são profissionais com qualidade inferior ao que se espera, tá? E aí vem o nosso objetivo, que eu estou escrevendo aqui, ó. Este vídeo tem por objetivo explicar como funciona a nossa mente, a curva do esquecimento e técnicas para melhorar a memória, de modo que tenhamos notas melhores. E aí eu acrescento não somente notas melhores, né? Por exemplo, aquela pessoa que está querendo fazer um concurso público, ou uma prova da OAB, ou mesmo um curso de idiomas, consiga reter o conteúdo
da melhor maneira possível, não esqueça, tenha tudo guardado na mente e acabe fazendo uma ótima prova, não só sendo aprovado, como também está dentro do número de vagas e sendo chamado rapidamente aí para o concurso, por exemplo, que fez. Seguimos então aqui. Então precisamos inicialmente perguntar o que é a curva do esquecimento. Você já ouviu falar nesse termo? Né? Então eu inicialmente vou até dizer para vocês, olha, nossa mente, nosso cérebro, ele foi feito para esquecer. Se a gente se lembrasse de tudo que acontece durante o dia, nossa mente ficaria sobrecarregada, nossa memória não suportaria, entendeu? Imagine cada passo, cada detalhe da vida, desceu, atravessou a rua, o sinal ficou vermelho ou verde em qual hora. Ou seja, os detalhes mínimos eles acabam sendo eliminados. O cérebro acaba selecionando aquilo que é mais essencial. Só que muitas vezes, aquilo que você considera essencial, o cérebro quer dissipar. E aí é preciso que você, entre aspas, demonstre para ele, ó, esse assunto essencial precisa ficar contido para que eu faça uma prova e seja bem sucedido. É mais ou menos isso daí. Então aí no segundo parágrafo diz assim, ó, esse vídeo tem por objetivo explicar como funciona a nossa mente, a curva do esquecimento e técnicas para melhorar a memória, de modo que tenhamos notas melhores, aquilo que eu já havia lido antes, na verdade, né? Então, precisamos inicialmente perguntar o que é a curva do esquecimento. Primeiramente, quero dizer que esquecer é algo perfeitamente normal e está acontecendo enquanto você está estudando. Isso mesmo. Enquanto você está estudando, você também está esquecendo. Tem uma pausa aqui. Isso significa que se, por exemplo, você dedicou 1 hora para estudar, vamos lá, uma matéria qualquer, direito, direito constitucional, você dedicou 1 hora para estudar direito constitucional, uma certa matéria lá, sei lá, controle de constitucionalidade, exemplo. Você chega, ao final de 1 hora, você termina aquele conteúdo e você acha que você estudou e reteve 100%. Assim que você termina, você já perdeu uma porcentagem daquilo. Você tem mais ou menos 85% daquilo que você estudou. Tá? E rapidamente essa queda vai aumentando. É até paradoxal isso, a queda aumentando, mas ela vai a porcentagem da queda, vamos dizer assim, ela começa a aumentar. E é preciso a gente usar alguma técnica, algum método para reter, impedir e, muito mais que isso, voltar ao patamar de 100% ou próximo a isso. Tá? Então, diz aqui, seguindo a linha, enquanto você está estudando, você também está esquecendo. Se o seu cérebro retivesse tudo que você lê, observa, etc., né? Ele ficaria sobrecarregado. Assim, a maior parte das suas experiências diárias serão simplesmente apagadas de sua memória, restando apenas as essenciais. Nesse sentido, é preciso que você, entre aspas, na verdade, né, demonstre para o seu cérebro ou sua memória, né, que certa informação importante que precisa permanecer na sua memória. Fica então a pergunta: se é natural o esquecimento e eu preciso reter algum conteúdo para determinada prova, ou curso de idiomas, sei lá, também prova da OAB, prova da faculdade, etc., né? O que eu devo fazer? Felizmente, há técnicas à nossa disposição que facilitarão a nossa vida, permitindo a máxima retenção possível do conteúdo estudado. Antes, porém, precisamos entender melhor como funciona a curva do esquecimento. Então, a partir daqui, eu quero mostrar que houve uma pesquisa, vamos dizer que é empírica, ok? Que tentou demonstrar o funcionamento do cérebro, como é que processava o esquecimento. Né? Na verdade, é aquela velha máxima lá do tempo de Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Se você conhecer as suas fraquezas e os seus pontos fortes, você certamente será bem sucedido. Então, foi o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus. Vamos dizer, bom, sobrenome eu estou pronunciando, pode ser que não seja necessariamente assim, né? Mas vamos lá, Hermann Ebbinghaus, um dos pioneiros no estudo empírico da memória humana, no século XIX. Olha só, já temos mais de 100 anos de estudo. A sua metodologia consistia em memorizar listas de palavras, na verdade eram sílabas, sem nenhum sentido, geralmente constituídas por duas consoantes separadas por uma vogal. O que podemos dizer é que é bem mais difícil memorizar palavras sem sentido do que conteúdo bem associado, que é o que fazemos em nossos estudos.
É porque, na verdade, o que a gente vai memorizar faz sentido para nós, mas para ele, para o Herman, ele queria era dificultar a coisa. Então, ele pegava uma palavra sem sentido, por exemplo, duas letras com uma vogal no meio, vamos dizer CAC, CAC, CAC. E ele grava CAC, depois RAF, depois. E ele ia criando uma sucessão de palavras e tentava memorizá-las, né? Sem sentido é mais complicado. Quando tem sentido, fica um pouquinho mais fácil da gente entender, tá? Então, a partir desses estudos, Ebbinghaus chegou a algumas conclusões a respeito de como funciona a nossa memória. O tempo que determinada informação estudada permanece, aqui tem um errinho, né? Permanece em nossa memória até o momento em que começamos a esquecer o que estudamos. Então, acompanhe esse mapinha aí, gente. Tá? A parte esquerda vertical aí está escrito ó, porcento de retenção. Então, vamos aí, de 10 a 100% de conteúdo retido. A parte oriental são os dias, né? Dias, horas e minutos. Então, observe aí a linha vertical, a linha vermelha que vai descendo. Essa linha vermelha, ela, quando você termina de estudar, ela aponta para algo próximo a 90%, que é o que você absorveu de um estudo que você fez naquele exato momento. Ou seja, voltando ao exemplo do controle de constitucionalidade, você estudou aquilo dali, vamos supor, em 1 hora. Quando você terminou, no exato momento que você terminou de estudar aquilo, a retenção do que você estudou é em torno de 85% e não 100%. Você já termina com um esquecimento de 15%. E o esquecimento ele se acentua, segundo Ebbinghaus, quando 20 minutos, na verdade, após o estudo. Veja bem, quando chega a 20 minutos, né, vamos supor que você começou a estudar 8 horas, terminou 9. 9h20, segundo o estudo de Ebbinghaus, você teria algo em torno de 45% daquilo que você estudou, quer dizer, você perdeu em torno da metade do conteúdo que você retinha ao terminar o estudo. E ela vai se acentuar 24 horas depois, ou seja, no dia seguinte, você só sabe 20%. Olha que loucura, 7 dias depois, o conhecimento que você tem daquele estudo é 10%, e 30 dias depois, 5%. E aqui é onde muita gente boa acaba se dando mal. Por quê? Porque a pessoa ela estuda aquele conteúdo, aí no dia seguinte estuda outro, no terceiro dia estuda outro, e vai ignorando aquele conteúdo estudado no primeiro dia. E aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, no dia da prova, ele faz uma revisão, resolve umas questõezinhas e vai fazer a prova. E aí toma aquele susto, porque às vezes aquela questão a pessoa erra, meu Deus, eu tinha estudado isso, mas não me lembrava. Mas por quê? Porque procurou estudar, mas não cuidou de fazer a revisão. A revisão é a chave da aprovação, tá ok? Então, essa é mais ou menos uma leitura, isso vai ser comentado agora em seguida. Então, vamos lá. Como evitar o efeito danoso da curva do esquecimento em nossos estudos? O ideal, certamente, seria estudarmos uma única vez determinado conteúdo e este permanecer ad eternum em nossa memória, não é mesmo? Quer dizer, ad eternum aqui, uma expressão latina, né? Ou seja, para sempre, até a eternidade. Seria interessante, né? Imagina que tivéssemos uma mente tão poderosa que estudássemos algo e nunca mais esquecêssemos daquilo. Mas isso não acontece, tá? Infelizmente, isso não acontece. Assim, precisamos criar técnicas ou métodos para que o conhecimento fique retido em nossas mentes. Felizmente, há muitas técnicas, porém poucos alunos sabem disso. E uma excelente técnica é aquela que priorize as revisões espaçadas no tempo. Tá? Então, voltando, revisão é a chave da aprovação, gente. Lembre-se disso. Então, para que a revisão espaçada seja eficaz, é preciso que você entenda as etapas de um estudo. Neste vídeo, para não ficar muito extenso, não irei entrar nos detalhes, mas um bom resumo de um texto lido, seguido de mapas mentais, tópicos ou mesmo fluxograma, pode ser bem útil, porque quando você for fazer a sua revisão espaçada, você não precisará ler o texto todo novamente, apenas os seus principais apontamentos, o que fará com que você ganhe bastante tempo. Tá? Apesar de eu não entrar nos detalhes, vou deixar isso para um outro vídeo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que você
leu um determinado conteúdo, você fez um resumo daquele conteúdo, sublinhou as palavras-chave e em seguida você pegou aquilo e transformou em fichamento, ou mesmo um mapa mental, ou mesmo criou um fluxograma com aquelas palavras, tá? Aí é o método de estudo que mais que mais te interessa, que você retém mais. Aí você fez aquilo. Quando você for fazer revisão, você só vai precisar utilizar esse conteúdo que você produziu, seja o mapa mental, seja o fluxograma, etc. Você não precisará ir ao livro que você leu, ao conteúdo mais extenso, porque você já tirou o assunto principal para fazer a prova. Então, a revisão é em cima do conteúdo menor, do teu resumo, e não do livro. Se você não fizer essas revisões em cima do conteúdo que você já resumiu, o que vai acontecer? Você vai ter um trabalho dobrado. Então, por mais que você ache, não, mas isso vai dar muito trabalho porque o conteúdo vai acumulando, na verdade ele vai acumulando em cima dos resumos que você fez, dos mapas mentais que você fez, ou dos fluxogramas que você montou, o fichamento, etc. Tá? Ou flashcards, enfim. Você vai utilizar uma revisão, um tempo mínimo, talvez 10 minutos daquela revisão e com datas espaçadas. A gente vai ver isso direitinho aí na sequência do vídeo, tá bom? Então, essa é a ideia aqui. Então, vamos aqui para o parágrafo de baixo. Olha, talvez você possa estar se perguntando, mas com o acúmulo de matéria estudada, as revisões serão cada vez mais extensas. Não se deve pensar assim, no entanto. Melhor é a revisão dos seus apontamentos do que o esquecimento total da matéria estudada, o que te forçará a estudar tudo novamente. Isso sim será trabalho em vão. Quer dizer, imagine, você tem um conteúdo para uma prova aí, você precisa estudar 3 anos. Aí você vai estudar os tópicos, você rever. Quando você chegar no final do terceiro ano, as matérias iniciais você já esqueceu se você não fizer a revisão, aí você vai ter que ler o livro todo de novo, ou assistir o vídeo todo de novo. Isso será muito trabalho. Isso sim é perda de tempo. É isso que deve ser evitado, tá? Então, entendendo que é essencial a revisão periódica do conteúdo estudado, com que frequência devo fazer essas revisões para ter certeza de que não irei esquecer ou ter o famoso branco na prova? Então, para responder essa pergunta, precisamos dar uma olhada no gráfico a seguir, o que nos ajudará na nossa organização na hora que formos fazer as revisões necessárias. Tá? Então, observe aqui, o gráfico não está bem centralizado, mas dá para a gente perceber mais ou menos como é que é feito isso daqui. Ó. A linha vermelha continua sendo a linha da curva do esquecimento. Então, nos primeiros 20 minutos, você vê essa linha verde. Então, é interessante que os primeiros 20 minutos você já faça uma revisão que te leve a próximo de 100%. Tá? A gente vai ver que é recomendado, por exemplo, vamos supor, se você marcou 50 minutos para estudar, você pode estudar 50 minutos e os 10 minutos seguidos para completar 1 hora, por exemplo, você faz a revisão do que você estudou. Tá? E aí você, com isso, aquela perda ela não vai ser sentida. Então você leva lá para o patamar bem alto. 24 horas depois, a tua queda tá descendo, está quase a 70%, né? 75% mais ou menos, não sei. Aí você faz a segunda revisão. Você vai gastar mais ou menos aí 10 minutos para fazer isso. Subiu de novo o patamar a máximo. 7 dias depois, você vai fazer a terceira revisão. Nesse caso, você tem 80% do conhecimento fixo. Você deu a terceira revisão e você voltou ao patamar máximo. E a última revisão, a linha azul, ó, você vai fazer 30 dias após. Olha só como já demorou a esquecer. Com 30 dias após, você caiu para 90%. Quer dizer, você reteve o conteúdo a 90%, você estuda de novo a 100%. E a partir dali, de 30 em 30 dias, você vai mantendo isso. Obviamente que talvez a pergunta sua deverá ser a seguinte: poxa, mas isso daí é um conteúdo, eu vou ter vários conteúdos, dezenas de conteúdos, como é que eu faço? Então, nesse momento, você vai precisar, irá precisar, na verdade, ter uma agenda para você marcar as revisões de cada conteúdo, tá? O objetivo do nosso vídeo não é trabalhar esses detalhes da agenda. Eu vou apontar aqui algumas dicas, tá? E se amanhã, no futuro, houver necessidade, a gente até pode fazer uma gravação de uma agenda aí.
tá? A agenda pode ser manual ou eletrônica, mas vamos ver como é que funciona isso. Vamos dar sequência. Isso que eu expliquei agora está escrito aí para que vocês possam assistir quantas vezes quiser o vídeo e, seguir o passo a passo, tá? Então, a linha vermelha no gráfico representa a curva do esquecimento. De acordo com Ebbinghaus, a curva do esquecimento possui duas etapas. Inicial, onde o esquecimento é muito acentuado e ocorre durante as primeiras horas de estudo, como eu falei, né? 20 minutos você já está perdendo aí quase a metade do que estudou. E etapa gradual. Aqui o esquecimento continua a ocorrer por um período de aproximadamente 30 dias após o estudo. E a gente vai seguir para evitar essa perda, essa potência de conhecimento. Então, como o esquecimento está atuante desde o momento em que estamos estudando, ao final de um bloco de tempo de estudo, essa retenção será entre 80% e 85%. Esses valores caem consideravelmente nos casos de aulas expositivas, onde o aluno apenas assiste a aula passivamente, sem ter se preparado anteriormente, sem procurar fazer anotações inteligentes durante o tempo de aula. Nesse caso, para que você tenha ideia, a retenção de conhecimento não chega a 15%. Imagina, você está em uma sala de aula, eu fico vendo, às vezes a gente entra numa sala de aula para dar aula para os alunos ali no ensino público, né, uma grande maioria, não está muito interessado, não tem consciência da importância do estudo, esse número vai ter uma retenção mínima. Olha que coisa louca, né? E aí, como pode subsistir mais lá na frente, dentro de uma prova, disputar para pegar um colégio melhor, se o nível fica tão baixo, né? Não é de se admirar que o ensino dos colégios públicos acabam até ficando um pouquinho mais abaixo do que, né, todo ano, na verdade, naquela pesquisa, né? E o Brasil, em relação a outros países, também está numa situação catastrófica. Bom, vamos lá. Como potencializar a sua memória reduzindo a curva do esquecimento? Então, suponhamos que você divida as matérias de estudo por um tempo de 50 minutos. Como a curva do esquecimento está atuante desde o momento que você está estudando, você pode usar os últimos 5 ou 10 minutos para revisar o que estudou este tempo, tá? Por exemplo, eu faria assim, eu estudaria os 50 minutos, pegaria os 10 minutos para completar uma hora de aula, né? Ou então, se eu estivesse estudando uma hora e meia, se eu dividisse em uma hora e meia, eu poderia, por exemplo, estudar uma hora e 20 minutos e os 10 minutos finais eu faria uma revisão, algo do tipo, tá? Vamos lá. E aí, o próximo passo será fazer uma pausa, que pode ser, né, de 10 ou 15 minutos, para depois começar uma segunda matéria. Isso se você dividir o seu dia por matérias, tá? Usando a mesma técnica. Essa revisão imediata evita o primeiro declínio da curva do esquecimento. Podemos chamá-la de revisão de fixação do conteúdo, tá? Esse primeiro momento. Então, se em 20 minutos após finalizar o bloco de estudo nada for feito, você poderá esquecer mais de 40% do que estudou em média. Levando em consideração que a retenção inicial não chegou a 100%, isso significa que nos primeiros minutos você poderá esquecer em média 50% do conteúdo que você acabou de estudar. Olha que coisa. Essa revisão imediata permitirá a você aumentar a porcentagem de retenção do conteúdo para 90% a 95%. Acrescente que esta revisão fará com que a matéria estudada permaneça mais tempo em sua mente, não sendo esquecida tão rapidamente assim. Até há muitos concurseiros que dizem que isso daí num período longo, né, de 30 dias, vai chegar uma hora que isso daí fica retido quase que eternamente. E aí, com isso, você vai ter uma boa, vai fazer, na verdade, uma boa prova, né? Ainda mais se esse estudo for feito com o uso da emoção, porque a emoção geralmente ela grava mais as coisas, tá? Vamos lá. Aí depois vemos uma revisão 24 horas após o estudo, né? O objetivo aqui é fixar a matéria de tal forma que ela fique retida em sua memória a longo prazo. O momento recomendado é no dia seguinte após o estudo, antes de você estudar um conteúdo previsto de uma nova disciplina, tá? Então vamos lá, vamos supor que no dia seguinte você vai estudar, sei lá, direito tributário. E aí você vai revisar um conteúdo qualquer lá, do direito constitucional, por exemplo. Então vai começar a estudar às 7 horas. Eu diria que você poderia, ou de 7 às 7h10, ou então até antes, 6h50 às 7 horas, aqueles 10 minutos, você faz a revisão do conteúdo anterior. Isso daí vai dar um up,
tá? Na memorização do conteúdo estudado. Aí, se você estudou várias matérias no dia anterior, em cada bloco de divisão de matéria, você pode utilizar 10 minutos para fazer aquilo. Tá? Isso dá uma ideia. Né? Aí você pode adequá-la de acordo com a melhor forma que você achar para o seu estudo. Tá? Então, revisão 24 horas após o estudo, né? Aqui eu acho que eu já li, né? Então, bom, enfim, aí você, obviamente, você vai fazer isso, né, no 24 horas depois e vai conseguir reter aquele conteúdo, vai dar um up. Aí você vai para uma terceira fase, que eu vou virar aqui, ó, que é a revisão 7 dias após o conteúdo estudado. Então, de acordo com a curva do esquecimento de Ebbinghaus, se você não fizer nenhuma revisão de conteúdo estudado em até uma semana, você se recordará apenas de um pouco mais de 10 a 20% do conteúdo estudado. Olha que loucura. É nesta fase que muitos estudantes, por não fazerem a revisão espaçada e esquecerem do conteúdo estudado, acabam por achar que possuem memória péssima e que não adianta estudar porque sempre esqueceram o conteúdo estudado. Na verdade, o que deveria era mudar a técnica, né? Para poder reter mais conhecimento. Então, lembre-se, podemos concluir que não existe, de início, memória ruim, apenas memória destreinada. Como já foram feitas outras revisões antes, você não precisará mais do que 5 minutos para revisar o conteúdo. Aí faz aquela revisão tranquila. Nós temos aí, né, uma última fase, mas vamos lá. Isso permitirá que você consiga manter a curva sempre próxima dos 90% ou 95% de retenção. Imagine você fazer uma prova de concurso e você fazer 90% ou 95% daquela prova. Você quase certamente você vai ser o primeiro colocado do concurso. É uma coisa legal, né? Vamos lá. E quarto, né, revisão 30 dias após o estudo. Se você seguiu tudo que foi sugerido até agora, essa revisão servirá apenas para que você mantenha o conteúdo. É uma forma de manutenção do conhecimento que será exigido em uma prova, seja OAB, concurso, curso de idiomas, etc. A recomendação é que você revise esse conteúdo de 30 em 30 dias. Lembre-se que o esquecimento não para. Então, é muito interessante que a gente trabalhe essa ideia. Isso daí vai ser bastante útil. Eu até gostaria, né, futuramente aí, quem estiver assistindo a esse vídeo, faça comentário se está funcionando, se está dando certo, tá bom? Você que não é inscrito no canal também, é o momento aí de você dar um like, se inscrever no canal, para a gente poder aí, né, motivação para que a gente possa produzir mais conteúdos como esse. Ah, isso é muito importante aí para a gente, tá ok? Vamos lá, como criar um cronograma organizado para as minhas revisões? Aqui eu vou ser bem sucinto, né? Porque isso você, qualquer tutorial aí no YouTube, você consegue facilmente encontrar uma forma boa aí para poder fazer isso, tá? Então, nessa fase, muitos estudantes reclamam que seria muito difícil realizar o controle das revisões e que poderiam se perder facilmente com tanto conteúdo a ser estudado e revisado. Então, uma boa forma de você organizar as revisões é através de uma agenda virtual. Aí eu recomendo o Google Agenda, né? Quem tem conta no Gmail, por exemplo, vai conseguir ali, quando clica naquele quadradinho cheio de pontinhos, vai estar um jogo da velha, alguma coisa assim. Então você clica ali, vai abrir e tem ali Google Agenda. Mas eu recomendaria você assistir um tutorial como montar a agenda, porque aí vai haver uma tabelinha lá, né? Então você vai colocar no primeiro dia a matéria estudada e vai criar lembretes, né? 7 dias depois, 30 dias depois e dando a sequência. Então você vai sempre estar lembrando daquele conteúdo para você fazer aquela revisão 10 minutos antes. É uma forma muito organizada de se estudar. Tá? Então, e eu coloquei, você encontrará facilmente no YouTube algum tutorial ensinando como utilizá-lo, mas poderá ainda, caso prefira, né, usar a agenda de papel mesmo, né? Então vai lá, monta, cria, né? Ou então monta isso no Word, então, eu creio que Excel talvez seja possível fazer isso, então você monta aquela gradezinha organizada que você vai saber, ó, dia tal eu estudei essa matéria. Aí, 7 dias depois, você vai procurar, você vai ver que você precisa revisá-la. Agora, o bom do Google Agenda é que você pode ser avisado, né? Ali não, ali você vai ter que sempre, se você montar por conta própria, você vai abrir e você vai ver certo, direitinho ali como é que está sendo trabalhado
o dia certinho para você montar, para você fazer aquelas revisões adequadamente ali, tá bom? Então, esse é um conteúdo bastante interessante, tá? E agora é colocar em prática o que você aprendeu aqui, inicie seus estudos hoje mesmo e sinta a diferença ao usar as técnicas, tá? O que de repente a gente não falou aqui, podemos de repente falar em um próximo vídeo, são as diversas formas de se estudar, né? Porque isso daqui, a curva do esquecimento, ela vai ajudar, mas ela precisa, claro, certamente, que você tenha criado uma técnica de estudo. Por exemplo, fluxograma, mapa mental. Como é que funciona isso? Temos o método SQ3Rs, talvez vídeos que eu pretenda colocar futuramente aí. Por isso, se você ainda não se inscreveu, entendeu? Não perca essa oportunidade, se inscreva no nosso canal aí, porque brevemente eu deverei colocar outros conteúdos como esse, principalmente a você que está fazendo concurso público, ou então você que quer também entender aí como potencializar o estudo de um idioma, tá? Nós vamos trabalhar isso daí futuramente no nosso canal, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, espero que tenha sido bastante útil aí o estudo para vocês e até o nosso próximo vídeo.